O sol não estava apenas no céu. Ele parecia ter descido à terra para caminhar entre os homens, pesando sobre os ombros como uma canga de ferro em brasa. Naquele horário, o mormaço transformava a caatinga num forno de barro selado. As cigarras, que geralmente ensurdeciam os viajantes, estavam caladas, talvez mortas de calor, ou apenas sábias o suficiente para guardar o fôlego. O único som que insistia em existir era o zumbido arrastado, preguiçoso e irritante das varejeiras que orbitavam pedaços de carne de sol pendurados nos ganchos enferrujados de uma venda isolada, nas bordas esquecidas de Canindé. A venda era pouco mais que um caixote de taipa e madeira velha, com um telhado de palha que deixava passar feixes de luz poeirentos, cortando a penumbra como lâminas sólidas. O chão era de terra batida, manchado por décadas de cachaça derramada, cuspe de fumo e sangue de brigas esquecidas. Mas naquela tarde específica, o chão não recebia gotas de nada além de suor. O ar lá dentro estava tão parado, tão denso, que respirar exigia um esforço consciente, como se cada homem tivesse que puxar o oxigênio através de um pano grosso e úmido. Do lado esquerdo do balcão de madeira carcomida, 7 homens. As fardas caqui, outrora símbolos de autoridade, eram agora trapos encardidos de terra vermelha, suor seco e fuligem de fogueiras. Eram a volante do tenente Bezerra. Homens duros, moldados pela geografia ingrata, com rostos que pareciam talhados em madeira de aroeira. Eles estavam exaustos. Não aquele cansaço de quem trabalhou um dia no roçado, mas a exaustão profunda de quem caça fantasmas há meses, dormindo com um olho aberto e o dedo no gatilho, acordando ao menor estalo de um galho seco. Eles bebiam água morna de moringas de barro, com a voracidade de quem atravessou o inferno a pé. Do outro lado, a menos de 4 metros de distância, 5 figuras que pareciam brotar da própria paisagem espinhosa. Chapéus de couro em meia-lua, adornados com moedas de prata e estrelas de metal que brilhavam fosco na penumbra. Os bornais cruzados no peito, pesados de munição, faziam o couro ranger a cada movimento mínimo. Eram cangaceiros, e no centro deles, sentado num tamborete de palha, com uma postura que desafiava a lógica daquele ambiente rústico, estava Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. Nenhuma arma estava apontada. Os rifles Winchester e os mosquetões descansavam encostados nas paredes ou sobre os joelhos, canos voltados para o chão ou para o teto, nunca para o peito do vizinho. Existia uma lei invisível, não escrita em nenhum código penal da República, mas gravada a ferro na alma de quem vivia naquelas paragens. Em solo neutro, quando a sede é maior que o ódio, a trégua é sagrada. Aquele encontro não foi planejado. Foi uma coincidência geográfica e biológica. Ambos os grupos chegaram à venda quase ao mesmo tempo, vindos de direções opostas, guiados pela necessidade animal de sombra e água. Um tiroteio ali, naquele espaço confinado de 5 metros quadrados, não seria uma batalha. Seria um suicídio coletivo. As balas atravessariam madeira, carne e osso, ricocheteariam nas panelas de ferro e matariam justos e pecadores na mesma medida. O tenente Bezerra sabia disso. Lampião sabia disso. Então houve um aceno, um gesto breve de cabeça, seco, econômico, e a tensão se instalou, sólida como uma parede de tijolos entre os dois grupos. O dono da venda, um homem miúdo e trêmulo, servia as bebidas com a agilidade de quem manuseia explosivos. Ele colocava os copos no balcão sem fazer barulho, com medo de que o som do vidro na madeira fosse o estopim para o massacre. O silêncio era absoluto, preenchido apenas pela respiração pesada de 12 homens e o zumbido daquelas moscas que não respeitavam patentes nem reputações. Mas o centro gravitacional daquele universo comprimido não eram as armas, eram as mãos de Virgulino. Enquanto os outros homens mantinham as mãos próximas aos coldres ou seguravam seus copos com força excessiva, Lampião agia como se estivesse na varanda de uma casa senhorial em dia de visita. Ele havia retirado os óculos. Eram óculos de aros dourados, delicados, que pareciam joias deslocadas naquele rosto marcado pelo sol e pela varíola. Ele segurava uma flanela vermelha, um pedaço de tecido macio que contrastava violentamente
com a rudeza do couro de sua roupa. Com movimentos circulares lentos e hipnóticos, ele limpava as lentes. Era um ritual. Ele levava os óculos à boca, bafejava o vidro com um sopro quente, criando uma névoa momentânea na lente, e então esfregava a flanela. Círculo após círculo, sem pressa, sem olhar para os soldados, sem parecer se importar com o fato de que 7 homens armados, pagos pelo governo para arrancar sua cabeça e salgá-la como carne de gado, estavam a poucos passos de distância. Aquela calma era uma arma. Era uma demonstração de poder muito mais eficaz do que qualquer disparo. Dizia: eu não tenho medo de vocês. Vocês são irrelevantes diante da minha rotina. O tenente Bezerra, um homem experiente, que já tinha visto a morte de perto tantas vezes que sabia o cheiro dela, observava Lampião. Ele via além da figura folclórica. Ele via a inteligência fria, calculista. Ele sabia que Lampião não estava apenas limpando os óculos. Ele estava controlando o tempo, dominando o ritmo cardíaco de todos na sala. Enquanto ele limpasse, ninguém atiraria. Ele era o maestro daquela orquestra silenciosa. Porém, a história é feita de elos fracos. E o elo fraco daquela tarde tinha nome, sobrenome e uma farda que ainda cheirava a sabão da capital. Odilon. Odilon era um soldado novo. Um recruta vindo de Fortaleza, alistado na empolgação das promessas de bravura e soldo fácil. Ele nunca tinha visto o capitão Virgulino de perto. Tudo o que ele conhecia eram as histórias de terror contadas ao redor das fogueiras, lendas sobre um demônio de um olho só que comia crianças e incendiava cidades. Mas ali, na luz difusa daquela venda, o que Odilon via não batia com a lenda. Ele via um homem pequeno, um homem magro, levemente corcunda, com um rosto cheio de cicatrizes antigas e um olho direito coberto por uma névoa branca, o leucoma que lhe dava o apelido de caolho entre os inimigos. Sem os óculos, Lampião parecia vulnerável. Parecia um alfaiate do interior, um comerciante falido, uma figura quase cômica tentando manter uma dignidade aristocrática com aqueles óculos dourados na mão. A juventude é, muitas vezes, uma mistura perigosa de ignorância e arrogância. Odilon não sentia o peso do ar. Ele não percebia que o silêncio dos veteranos não era apenas disciplina, era sobrevivência. Ele olhou para o colega ao lado, um cabo velho de guerra com cicatrizes no pescoço, e deu uma cotovelada discreta. O cabo nem piscou, mantendo os olhos fixos num ponto neutro da parede, recusando-se a engajar na estupidez do novato. Mas Odilon não parou. A tensão para ele transformou-se em nervosismo, e o nervosismo buscou uma válvula de escape. Ele achou graça. A imagem daquele cangaceiro temido, polindo seus óculos dourados com a delicadeza de uma dama, lhe pareceu ridícula. Virgulino bafejou a lente esquerda. A névoa cobriu o vidro. Foi nesse instante que aconteceu. O som não foi alto. Não foi uma gargalhada aberta de taberna. Foi um riso curto, soprado pelo nariz, seguido de um som gutural de deboche. Um ha abafado, mas que, naquele vácuo de som, onde até a poeira parecia fazer barulho ao cair, soou como o estalo de um chicote no lombo de um animal. O tempo parou. Não é uma figura de linguagem. A sensação física na sala foi de congelamento instantâneo. O dono da venda, que secava um copo, parou com o pano dentro do vidro. O tenente Bezerra sentiu o estômago despencar, como se tivesse errado o degrau de uma escada no escuro. Os cangaceiros de Lampião, homens como Corisco e Zé Baiano, que até então pareciam estátuas de couro, tensionaram os músculos do pescoço, mas não se moveram. Eles conheciam o chefe. Eles sabiam que qualquer movimento precipitado agora seria uma ofensa à autoridade dele. Lampião não levantou a cabeça. A mão dele, que fazia movimentos circulares na lente, parou. A flanela vermelha ficou estática sobre o vidro. Ele permaneceu assim por 3, 4, 5 segundos. Segundos que duraram horas. Odilon, o soldado, ainda tinha o vestígio de um sorriso torto no rosto, mas seus olhos começaram a arregalar levemente, percebendo tardiamente que ele era o único que tinha emitido som. O sorriso começou a morrer, transformando-se numa careta de dúvida. Virgulino muito lentamente dobrou a flanela vermelha.
Dobrou uma vez, dobrou 2 vezes. Com uma calma metódica, guardou o pano num dos bolsos do colete de couro bordado. Depois, com as 2 mãos, segurando as hastes douradas com a ponta dos dedos, ele levou os óculos ao rosto. Encaixou as pernas de metal atrás das orelhas. Ajustou a ponte sobre o nariz. Piscou 2 vezes, adaptando a visão. Agora, o mundo tinha foco novamente. Agora, ele não era mais o homem vulnerável limpando lentes. Ele era Lampião. O reflexo da porta aberta batia nas lentes, impedindo que se visse seus olhos, transformando-o numa máquina impenetrável de observar. Ele girou o pescoço levemente. As vértebras estalaram baixo, e então ele fixou o olhar, o olho bom e o olho morto, diretamente em Odilon. Não havia raiva na expressão de Lampião. Se houvesse raiva, seria menos assustador. O que havia era uma curiosidade fria, clínica, como a de um homem que encontra um inseto estranho na sua sopa e decide estudá-lo antes de esmagá-lo. O tenente Bezerra sabia que precisava intervir, mas sabia também que qualquer palavra sua poderia ser interpretada como um comando de ataque. Sua mão pairava a milímetros da coronha do revólver, suando frio. Ele olhou para Lampião, implorando silenciosamente por aquela trégua, tentando comunicar com os olhos. É um menino, é um idiota. Deixe passar. Mas a trégua tinha sido quebrada. Não por uma bala, mas por uma falta de respeito. E no código do cangaço, o desrespeito à inteligência de um chefe é um pecado capital sem possibilidade de indulto. Lampião se levantou. O som do couro de sua roupa se esticando foi o único aviso. Ele não puxou o rifle. Ele não sacou a pistola Parabellum que carregava na cintura. Ele apenas ficou de pé, parecendo crescer meio metro na vertical. Com passos lentos, macios, quase flutuando sobre o chão de terra batida, ele começou a caminhar em direção ao balcão, contornando a madeira podre, indo em direção ao lado onde os soldados estavam. Os cangaceiros atrás dele permaneceram sentados, bebendo, mas seus olhos varriam o ambiente, prontos para fuzilar qualquer um que tentasse impedir a caminhada do chefe. O tenente Bezerra estava paralisado pelo dilema impossível. Se ele sacasse a arma, seus homens morreriam ali mesmo, crivados de balas antes de tocarem o chão. Se ele não fizesse nada, ele entregaria um de seus soldados ao abate. Lampião continuou andando. O som das alpercatas de couro arrastando na terra era ritmado. Shh, shh, shh. Ele parou a um passo de Odilon. O soldado, agora pálido como a cal da parede, recuou até suas costas baterem na madeira bruta das prateleiras de mantimentos. Latas de sardinha tremeram com o impacto. O cheiro de medo exalava do rapaz, azedo e penetrante. Lampião inclinou a cabeça levemente para o lado. O reflexo do sol nas lentes douradas ofuscou a visão do soldado. Com a mão esquerda, num gesto quase paternal, Lampião ajeitou a gola da farda do rapaz, limpando uma poeira imaginária. O senhor acha graça? A voz de Lampião era baixa, um sussurro rouco e educado, com um sotaque carregado e anasalado. O senhor acha que a vida é um brinquedo de feira? Odilon tentou falar. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. A garganta estava seca, travada pelo terror primitivo de estar diante do predador alfa. Eu uso óculos para enxergar o mundo como ele é, moço, continuou Lampião, a mão esquerda ainda no ombro do soldado, mantendo-o preso contra a parede sem fazer força. E o que eu estou vendo agora é um homem que não sabe o valor do silêncio. Foi então que a mão direita de Lampião se moveu. Não foi um movimento para a cintura, onde estava a arma de fogo. Foi um movimento para a bainha longa e fina, presa na transversal do cinto, quase escondida pelos bornais de munição. O som do aço saindo do couro foi um silvo metálico, agudo e límpido. Zing. Um punhal de 70 centímetros. Lâmina de aço inglês, cabo de marfim e prata, tão afiada que podia cortar um fio de cabelo no ar. A luz do sol que entrava pela porta bateu no metal polido e lançou um reflexo na parede oposta. Ninguém respirou. O tenente Bezerra fechou os olhos por uma fração de segundo, aceitando a derrota. Ele sabia que não podia salvar o rapaz.
Ele sabia que aquela era uma aula e a matrícula tinha sido paga com aquele riso idiota. Lampião não levantou o punhal para golpear de cima para baixo. Ele não fez teatro. Ele segurou a arma junto ao corpo, a ponta voltada para cima, num ângulo cruel e eficiente, pronto para encontrar o caminho mais curto entre as costelas e os órgãos vitais. Ele aproximou o rosto do ouvido de Odilon. A respiração do cangaceiro bateu quente na orelha do soldado. O cheiro de alfazema barata que Lampião usava misturava-se com o cheiro de pólvora e suor antigo. Quem não enxerga o perigo? Sussurrou Lampião, e a frase ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. O mundo parecia ter se resumido àquele centímetro de distância entre a ponta do punhal e a farda do soldado. A trégua, aquele acordo sagrado de sobrevivência mútua, estava prestes a ser assinada com tinta vermelha. E tudo porque alguém não entendeu que aqueles óculos de aros dourados não eram um enfeite. Eram a coroa de um rei que não admitia bobos na sua corte. Aquele sussurro não foi apenas uma frase, foi uma sentença judicial decretada sem júri, sem advogado e sem possibilidade de apelação. Quem não enxerga o perigo? A última sílaba ainda vibrava no ar parado da venda, misturada ao zumbido incessante das moscas, quando a realidade daquele aviso se materializou em aço. O que aconteceu no segundo seguinte não foi um movimento brusco. Não houve a explosão cinematográfica de violência que se espera de um confronto armado. Foi algo muito mais terrível, justamente pela sua economia de gestos. A mão direita de Virgulino, firme como uma raiz de angico, impulsionou o punhal para frente. Não foi um golpe amplo daqueles que se vê em briga de bêbado na feira. Foi uma estocada curta, cirúrgica, de baixo para cima, calculada com a precisão de um anatomista que conhece exatamente onde a vida se esconde dentro do corpo humano. O som foi abafado, úmido e repugnante. O ruído do aço inglês rasgando a farda de algodão grosso, atravessando a pele suada, separando os músculos abdominais e encontrando o caminho livre logo abaixo das costelas flutuantes. Não houve o som de osso quebrando. Lampião conhecia a geografia do corpo humano bem demais para esbarrar em osso. A lâmina de 70 centímetros deslizou para dentro do abdômen do soldado Odilon, como se o rapaz fosse feito de manteiga morna. O soldado não gritou. Para gritar, um homem precisa de ar nos pulmões. E o golpe, preciso e cruel, havia perfurado o diafragma, colapsando a capacidade do rapaz de puxar o fôlego. A boca de Odilon abriu-se num ó perfeito, mudo, uma caricatura grotesca da risada que ele havia soltado segundos antes. O ar escapou de seus pulmões num chiado sibilante, um silvo longo e doloroso, como o pneu de um caminhão furando na estrada de terra. Os olhos do rapaz, que antes brilhavam com a arrogância da juventude e o deboche pelos óculos do cangaceiro, agora estavam arregalados, vidrados, tentando entender a informação que os nervos do estômago enviavam para o cérebro. Que havia um pedaço de metal frio ocupando um lugar onde deveria haver apenas órgãos quentes. Ele olhou para baixo, viu o punho de marfim e prata colado à sua própria barriga, viu a mão de Lampião, calma, sem tremer 1 milímetro, segurando o cabo. Do outro lado do balcão, o tempo parecia ter se transformado em melado espesso. O tenente Bezerra viu tudo. Cada detalhe ficou gravado na retina dele com a clareza de uma fotografia revelada com ácido. Ele viu a lâmina entrar. Ele viu o choque no rosto do seu soldado. E naquele instante infinito, a mão do tenente apertou a coronha do seu revólver dentro do coldre. Os nós dos dedos ficaram brancos. O instinto gritava: "Saque! Atire! Mate!" Mas o cérebro do tenente, treinado em anos de caatinga, fez um cálculo frio e desesperador em menos de 1 segundo. Se ele puxasse o gatilho, ele talvez acertasse Lampião. Talvez. Mas antes que o cão do seu revólver batesse na espoleta, o rifle de corisco, que estava do outro lado da sala, cuspiria fogo. Zé Baiano, famoso pela brutalidade, já estava com o dedo na curva do gatilho do mosquetão. O espaço era pequeno demais. 5 metros quadrados. 7 soldados contra 5 cangaceiros de elite. Ninguém sairia vivo. Seria um massacre mútuo, uma carnificina onde o chão de terra beberia o sangue de 12 homens,
e a história terminaria ali, sem vencedores. O tenente Bezerra fez a escolha mais difícil da sua vida. Ele soltou a coronha da arma. Ele relaxou os ombros. Ele escolheu viver e, ao escolher viver, condenou Odilon à solidão da morte. Lampião sentiu a tensão do tenente diminuir. Ele sabia. Ele tinha apostado a própria vida na certeza de que Bezerra era um homem de lógica, não um herói suicida. Com um movimento suave, Virgulino puxou o punhal de volta. O som de sucção foi audível no silêncio sepulcral da venda. O sangue, liberado da pressão da lâmina, manchou a farda caque de vermelho escuro, quase preto na penumbra. Odilon perdeu a sustentação das pernas. Ele escorregou pela parede de madeira, as costas raspando nas tábuas ásperas, derrubando uma pilha de rapaduras que estava na prateleira. As pedras de açúcar bateram no chão com estrondos secos, quebrando o silêncio como tiros. O soldado caiu sentado, as mãos tentando inutilmente estancar o fluxo de vida que escapava por entre os dedos. Ele olhou para o tenente Bezerra. Não havia acusação no olhar, apenas confusão e um medo infantil, o medo de quem percebe que a mãe não virá apagar a luz. Lampião não olhou para o corpo caído. Para ele, o assunto estava encerrado. O problema, o desrespeito, havia sido resolvido. Ele segurava o punhal ensanguentado na mão direita. Com a naturalidade de quem limpa a graxa das mãos após consertar uma cerca, ele se aproximou do corpo agonizante de Odilon. O soldado ainda estava consciente, a visão turvando. Lampião pegou a ponta da farda limpa do ombro do rapaz, o mesmo ombro que ele havia ajeitado paternalmente segundos antes, e usou o tecido para limpar o sangue da lâmina do seu punhal. Foi um gesto de desprezo absoluto. Ele usou a roupa da vítima para limpar a arma do crime. O metal voltou a brilhar. O reflexo do sol correu pelo aço polido. Lampião embainhou a faca. O clique do metal entrando na bainha de couro soou como um ponto final numa frase longa e dolorosa. Então ele ajeitou os óculos de aros dourados novamente. Tocou a ponte sobre o nariz com o dedo indicador, certificando-se de que estavam perfeitamente alinhados. Ele olhou para o tenente Bezerra, através das lentes agora limpas, e completou a frase que havia deixado suspensa no ar antes do golpe. Morre no escuro. A voz dele era calma. Não havia triunfo, não havia prazer sádico. Havia apenas a constatação de um fato, como quem diz que vai chover porque o céu está cinza. Lampião virou as costas para os 7 soldados armados. Ele caminhou até o balcão. O dono da venda, um homem que parecia ter encolhido 10 centímetros de altura durante o episódio, tremia tanto que os copos tilintavam na prateleira atrás dele. Lampião meteu a mão no borral, puxou um maço de notas de 1000 réis, amassadas e sujas de terra, e colocou sobre a madeira. Pela bebida e pelo incômodo da sujeira no chão, disse Lampião. Ele não esperou o troco, fez um sinal com a cabeça para o bando. Corisco, Zé Baiano e os outros 2 cangaceiros levantaram-se devagar, sem nunca dar as costas totalmente para os soldados, movendo-se como caranguejos armados até a saída. Lampião foi o último a sair. Na porta, onde a luz do sol era cegante, ele parou por um instante. A silhueta dele, com o chapéu de couro e os óculos refletindo o brilho de fora, parecia uma sombra recortada contra o inferno branco da caatinga. Depois desapareceu na claridade. Dentro da venda, o silêncio continuou por mais 1 minuto inteiro. Ninguém se mexeu até que o som das alpercatas dos cangaceiros tivesse sumido completamente na distância. Só então o ar pareceu voltar para a sala. O tenente Bezerra soltou uma respiração que estava presa no fundo do peito, um som que parecia um gemido de dor. Ele correu até Odilon. O soldado já não estava mais lá. O corpo estava, a farda estava, mas o rapaz que tinha rido dos óculos dourados já tinha partido. Os olhos estavam fixos num ponto vazio, no teto de palha, a boca ainda entreaberta, na surpresa muda da morte. O sangue formava uma poça escura que avançava lentamente pela terra batida, misturando-se à poeira e às manchas antigas de cachaça, desenhando um mapa de tragédia no chão da venda. Os outros soldados se aproximaram, cabeças baixas, envergonhados. Eles não estavam envergonhados por não terem atirado. Eles sabiam que o tenente tinha salvado a vida deles. A vergonha era mais profunda.
era a humilhação de terem assistido, impotentes, à execução de um dos seus. Paralisados pela autoridade de um homem que usava óculos de leitura como se fosse uma coroa. O retorno para a cidade foi uma procissão fúnebre sob o sol inclemente. Eles amarraram o corpo de Odilon sobre uma mula. Ninguém falou uma palavra durante as 4 horas de caminhada. O zumbido das moscas, que antes irritava na venda, agora seguia o cortejo, atraídas pelo cheiro de sangue coagulado. O tenente Bezerra marchava à frente, mas sua mente estava presa naquele momento, no reflexo dourado dos aros, na flanela vermelha dobrada metodicamente, no som do aço entrando na carne. Aquele episódio mudou a dinâmica da guerra no sertão. A história se espalhou como fogo em palha seca. Em cada feira, em cada igreja, em cada alpendre onde se contavam causos, a narrativa crescia. Lampião não era apenas um bandido que atirava bem. Ele era um homem que exigia respeito intelectual. A imagem dos óculos dourados ganhou uma aura mística. Dizia-se que ele via a alma das pessoas através daquelas lentes, que ele enxergava a morte antes dela chegar. O tenente Bezerra nunca se recuperou. Ele escreveu o relatório oficial citando o confronto armado, tentando dar alguma dignidade à morte estúpida do recruta, mas ele sabia a verdade. A mancha no chão da venda nunca saiu. O dono do local jogou areia nova por cima. Mas dizem que em dias de muito calor o cheiro de ferro subia do chão, lembrando a todos que ali a trégua tinha sido quebrada por um riso. 6 meses depois, o tenente pediu transferência para uma área administrativa na capital. Ele não aguentava mais olhar para os óculos de qualquer pessoa sem sentir um calafrio na espinha. Ele viveu o resto da vida assombrado, não pela violência da guerra, mas pela frieza daquele momento, pela lembrança de que, diante da verdadeira autoridade, mesmo armada até os dentes, a maioria dos homens apenas congela e assiste. A vaidade é muitas vezes confundida com fraqueza. Odilon achou que a vaidade de Lampião com seus óculos era um ponto fraco, uma frescura de quem quer parecer doutor. O erro dele foi não entender que, para certos homens, a vaidade é a armadura. É a prova de que eles venceram o meio, de que eles estão acima da sujeira e da brutalidade, mesmo estando imersos nela. Rir dessa armadura é convidar o demônio para dançar. O que aprendemos com o sangue de Odilon no chão de terra batida é uma lição antiga, mas frequentemente esquecida. O poder não reside apenas na força bruta ou na quantidade de armas. O poder reside na percepção. Lampião controlou 12 homens armados sem dar um único tiro, apenas manipulando o medo, o tempo e a expectativa. Ele transformou uma limpeza de óculos num ritual de dominação. E a frase final dele ecoa até hoje para quem estuda a natureza do conflito. Quem não enxerga o perigo, morre no escuro. Odilon morreu à luz do dia, sob o sol mais forte do mundo, mas morreu na escuridão da sua própria ignorância. Ele não viu o homem, viu a caricatura. E o preço de subestimar quem está do outro lado da mesa, seja numa negociação, numa briga de rua ou numa guerra, é sempre o mesmo. Você paga com o que tem de mais valioso. Se você estivesse no lugar do tenente Bezerra, com a mão na arma e o suor escorrendo nos olhos, você teria puxado o gatilho sabendo que isso significaria a morte de todos os seus homens apenas para tentar salvar um soldado que cometeu um erro fatal? Ou você teria feito o que ele fez, assistido, sobrevivido e carregado o peso desse silêncio para o resto da vida? A história julga os mortos, mas quem carrega a pena são os vivos. Se você quer entender mais sobre como a mente humana funciona sob pressão extrema e as histórias que os livros oficiais tentam esconder, já sabe o que fazer. Inscreva-se, ative as notificações. Tem outra história te esperando aqui no canal, onde o silêncio fala mais alto que o tiro.